A presença hoje é do CEO, sócio fundador da Valor Investimentos. E nós vamos conversar a respeito das atividades da empresa, do desempenho, de mercado de capitais, das opções que se oferece para fora das receitas convencionais de financiamento, de investimento e de aplicações financeiras. Vamos conversar agora com o Paulo Henrique. Paulo, a gente está querendo trazer um executivo da sua área aqui, porque para ter um pouco de noção, trazer, compartilhar para o nosso telespectador um pouco desse mercado financeiro, das opções que se colocam hoje no mercado, né? Vocês, de uma certa maneira, ajudaram a dar um upgrade no mercado, introduzindo novos conceitos de investimentos, adequando tipo de investimento a perfil do investidor, do cliente, né? Como é que têm sido os resultados de vocês em termos das aplicações desse uso de multiplataforma? Realmente esse mercado tem crescido bastante, o mercado que a gente chama de mercado independente de investimentos, isso é, o mercado fora dos bancos. Mesmo assim, a gente tem uma concentração bancária violenta no país, né? Praticamente todo o dinheiro, todas as operações são feitas praticamente em 5, 6 bancos, mas mesmo assim 95% dos recursos hoje ainda são investidos via banco. Então, é um movimento que tem crescido bastante nos últimos anos, até a nossa empresa vem dobrando a cada ano em termos de tamanho já nos últimos anos, e a gente tem visto cada vez mais pessoas migrarem para essas plataformas, para esses independentes na hora de investir. O produto bancário, né, os bancos, pelo fato de ser um setor super concentrado, um oligopólio, podemos chamar assim, sim, né? As pessoas sempre tiveram seus investimentos e os bancos sempre ficaram muito restritos àqueles produtos que eles mesmos ofereciam, que geralmente eram produtos caros, não necessariamente os melhores produtos adequados ao perfil daquele cliente. Havia pouca oferta de produto efetivamente. Quando você tem pouca competição, você acaba tendo preço alto, né? E o que as plataformas fizeram foi justamente oferecer, através de um lugar só, acesso a praticamente qualquer produto do mercado financeiro. Então o cliente ele pode comparar produtos de diferentes instituições bancárias, gestoras de recursos, diferentes classes de ativos, seja de renda fixa, fundos multimercados, de renda variável, até mesmo investimentos no exterior. Então isso democratizou bastante o mercado. E o que a gente tem visto são várias plataformas aparecendo no mercado, as próprias fintechs ajudando muito esse movimento de disrupção, né? De trazer novas formas de quebra se de investir, cartórios. e os bancos cada vez mais perdendo o mercado. O que acontece é que o investidor, você buscando uma casa especialista em investimento, uma plataforma, o investidor acaba tendo um especialista para atendê-lo. Como não existe conflito de interesse em relação a produto, ele pode ter um portfólio de investimentos mais adequado ao seu perfil e às suas necessidades. E, no final da história, acaba gerando mais rentabilidade dos seus portfólios. Ou seja, inclusive, a diversificação, no caso, é desejável. Sem dúvida, aquela história, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Do mesmo jeito que a gente diversifica os nossos investimentos no mercado imobiliário, em renda fixa, é importante que a gente faça isso também com os investimentos. Dentro das classes de ativos, renda fixa, por que você vai pegar todo o seu dinheiro e colocar aquela parcela do renda fixa em um produto só, num fundo só ou num CDB só? Você pode diversificar em diferentes produtos, assim como nas outras classes de ativos, em fundos multimercados, em renda variável, em fundos imobiliários. Mas quando você diversifica na renda fixa, por exemplo, você tem expectativa de remunerações diferentes para investimento dessa mesma natureza? Você tem vários, dentro da classe renda fixa, isso, você tem diversos produtos. Você tem desde o título público federal, você tem títulos de emissões bancárias, as CDBs, LCIs, LCAs, que são emitidas pelos diversos bancos, dos maiores até os bancos médios e menores, e os bancos médios costumam pagar uma rentabilidade maior. Essa classe de ativos você tem aquela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é muito interessante, que acaba protegendo o investidor. Então, tanto faz até o valor de 250 mil, que é o Fundo Garantidor, você comprar um CDB de um grande banco ou, de repente, de um banco médio, você está coberto pelo Fundo Garantidor. Do ponto de vista de segurança, né? Perfeito. Agora a rentabilidade é variável. A rentabilidade, certamente, o banco médio vai pagar uma rentabilidade superior ao banco maior pelo risco que essa instituição oferece. Uhum. Você tem o mercado de dívida, de crédito privado, que a gente chama aqui de dívida corporativa. Hoje o investidor pode ter acesso a vários títulos de empresas de bom risco de crédito e também tendo rentabilidade maior.
Hoje as empresas estão buscando cada vez mais o mercado de capitais para se financiar. Dá um exemplo disso aí, Paulo. Dívida corporativa. Uma empresa, uma indústria, está precisando fazer um investimento, precisa captar recursos. Anteriormente, ela ia ao banco, buscava esses recursos para se financiar e o banco captava o dinheiro dos investidores e intermediava essa operação. O que tem acontecido, que tem se desenvolvido muito no Brasil nos últimos anos... A desintermediação. É a desintermediação. São essas empresas indo no mercado financeiro, no mercado de capitais, fazendo uma oferta de um título, seja lá uma emissão de uma debênture, que é um título de dívida de uma empresa, para 5, 10 anos, pagando uma taxa de juros mais atrativa, muitas vezes, do que o banco oferece, um título que ele emite, e o investidor podendo, indo ao mercado de capitais, comprando esses títulos, colocando nas suas carteiras de investimento, recebendo uma rentabilidade melhor. Então, olhando o lado do emissor do título, da empresa, ela está se financiando mais barato e o investidor tendo uma rentabilidade maior. Você tira um intermediário do sistema e, de fato, nos mercados mais maduros, nos Estados Unidos, na Europa, é um mercado super desenvolvido, inclusive muito maior do que o mercado de dívida pública. A gente sempre foi muito acostumado a financiar a dívida pública. A maioria dos investidores por receio, e porque a gente também teve um cenário de juros altos, né, que acabou propiciando muito esse movimento. Mas o investidor brasileiro ele sempre teve muitos recursos, principalmente alocados em fundos, ou até mesmo em títulos públicos, e esses fundos majoritariamente compravam títulos públicos e nunca financiou a atividade produtiva. Nos últimos anos, esse mercado tem crescido bastante, isso tem acontecido. Ô Paulo, a gente tem uma estimativa do que seria, considerando todas as plataformas, todas as opções de investimento, renda fixa, renda variável, o que a gente pode considerar que tem sido a taxa média prevalecente de remuneração de uma aplicação? Depende do perfil do investidor. Aquele investidor que tem uma carteira um pouco mais conservadora, se investido num grande banco, esse investidor vai ter algo como 90%, 95% do CDI. O CDI é a taxa média interbancária, né, que muito se assemelha à taxa Selic, que hoje está por volta de 6% ao ano. Meio por cento ao mês. Meio por cento ao mês, né, se a gente fizer uma conta redonda. E quando você aplica num banco, você vai ter mais ou menos 90%, 95% desses 6%. Quando você busca uma alternativa em plataformas de investimentos independentes, você consegue produtos tão seguros quanto e consegue uma rentabilidade de 105%, 110% do CDI. Isto é, comparando o investimento numa plataforma quanto o banco, você consegue facilmente rentabilizar seu investimento 5, 10, 15% a mais do que num banco tradicional e não necessariamente correndo um risco maior por isso. A presença hoje é do CEO e sócio fundador da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correia. A gente volta já. Voltamos com a presença do CEO da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correia. Paulo, você chegou a citar no passado alguns dos ativos e das aplicações que se pode fazer pela plataforma. Rebobina para nós, recapitula para nós aí quais são os de melhor performance, tanto nas respectivas categorias. Renda fixa, renda variável, quais são? Se a gente olhar o mercado de renda fixa, que são a classe de ativo mais conservadora, sim, a gente pode considerar o mercado de crédito privado, que seria justamente os mercados onde você financia dívida corporativa através de instrumentos de debêntures, CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, certificados de recebíveis imobiliários, são CRIs, são majoritariamente esses títulos que a gente tem no mercado de dívida corporativa. Muitos deles, inclusive, isentos de imposto de renda para a pessoa física, então você tem um ganho adicional de não ter que pagar o imposto de renda na pessoa física. E aí, isso são os títulos que mais têm rentabilidade, porém tem risco um pouco maior, porque não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, diferentemente dos títulos emitidos pelos bancos, e também quando comparados aos títulos públicos federais. Quando a gente olha na categoria, vamos dizer, de médio risco, que a gente pode ter alguns tipos de ativos que fazem parte desse portfólio, vamos dizer, fundos multimercados, que são fundos que podem, como o próprio nome diz, investir em diferentes mercados. O gestor de um fundo multimercado, ele pode investir no mercado de renda fixa, no mercado de câmbio e no mercado de renda variável. Então ele seria um risco médio entre o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável. Existe uma categoria aqui no meio também que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, o investidor ele compra cotas de um fundo onde o lastro é um imóvel e recebe rendimentos por isso. É como se a gente frações do imóvel. Exatamente. É como se a gente tivesse comprado aqui uma loja ou uma sala,
uma laje corporativa alugada por uma grande empresa e todo mês a gente recebe o valor de aluguel. Ou comprar uma participação num shopping center, então você tem diversos fundos imobiliários que têm diferentes características e ativos diferentes, os investidores também podem comprar. Não são tão seguros como renda fixa, mas também não tem o risco de renda variável. Mas esse particularmente, o fundo de Fundo imobiliário. renda imobiliária, ele circunstancialmente está deprimido, não? Eles já tiveram uma performance pior, dependendo do tipo de ativo. Por exemplo, lajes corporativas, muitas empresas realmente, na crise que a gente teve agora nos últimos anos, foram desocupadas. Então você tem algumas lajes corporativas com vacâncias. Shopping centers também tiveram uma queda nas suas vendas e o aluguel acaba sendo refletido pela queda nas vendas. Mas a gente tem visto uma recuperação, pelo menos nos últimos 12 meses, bastante interessante nos fundos imobiliários e a gente acredita que daqui para frente a gente pode ter uma boa performance, porque tem muitos fundos com ativos muito interessantes que vale a pena você investir. E a última categoria, que seria algo com mais risco, é de renda variável, investimento em ações, né? A gente sempre orienta que você faça um investimento olhando o longo prazo, né, dado que você está virando sócio de uma empresa quando você compra uma ação, e se essa empresa ela cresce, ela dá resultado e ela distribui esse resultado para os acionistas, você acaba sendo beneficiado dessa valorização. As principais formas de se investir no mercado de renda variável são comprando diretamente ações via uma corretora, participando de um fundo de ações, seja através de uma corretora de um banco, ou através de clubes de investimentos, que aí você tem um gestor profissional para fazer a seleção daquela carteira de ações que você está investindo. Uma característica interessante e diferenciada do mercado de bolsa brasileira é que o investidor ele compra esperando a valorização da ação, para jogar com a valorização da ação. Me parece que nos mercados mais tradicionais se joga mais na expectativa dos dividendos, né? Verdade. Depende do perfil. No Brasil você tem algumas carteiras que são montadas em cima de papéis bons pagadores de dividendos e tem outras carteiras que têm um perfil um pouco mais de valorização, como você mesmo falou. Lá fora também existem os dois perfis, né? Muitas pessoas lá fora, principalmente, investem em empresas de tecnologia que podem ter um sucesso muito grande no longo prazo, mas que hoje, pelo crescimento, pelo reinvestimento que elas acabam fazendo, consumindo todo o caixa, elas acabam não distribuindo dividendos. Então depende muito do perfil. O interessante é sempre diversificar, como a gente já falou anteriormente, e você ter esses dois tipos de estratégia dentro da sua parcela de renda variável. De qualquer maneira, a antiga lei do antigo mercado financeiro continua, me parece, vigorando, né? É uma gangorra rentabilidade versus segurança, né? Não vou nem colocar liquidez, segurança e rentabilidade. Você tem esse tripé, você até tocou no assunto de liquidez, mas realmente você tem uma relação direta entre risco e retorno. Quanto mais retorno você espera de um investimento, certamente você vai ter que tomar um risco muito maior por conta disso. Certo? A liquidez, nesse caso, não chega a ter uma interferência muito grande na variação. Na verdade, é um tripé, cada um puxa para um lado. Né? Todo mundo quer um investimento super líquido, com a maior rentabilidade possível e com a total segurança. Se você quiser abrir mão de liquidez, de repente você consegue melhorar a rentabilidade e não necessariamente aumentar o risco, mas você está abrindo mão de liquidez. Mas se você quiser ter mais rentabilidade com liquidez, aí você vai ter que tomar um risco maior. Então, é um tripé que você acaba puxando uma das variáveis e acaba puxando as outras primeiro. O Paulo, você estava falando a respeito da concentração ainda dos ativos financeiros de mercado em 95% nos bancos, né? Os bancos, para muitos, um mal necessário, até porque a gente viu naquela experiência da crise do Lehman Brothers em 2008 nos Estados Unidos, que o governo americano não deixou, fez um PROER lá, né? Você se lembra? Muito. Só que lá era de 200 e tantos bilhões de dólares, né? Verdade. Não interessava de maneira nenhuma que o sistema afundasse, porque na verdade o que se entende é que o sistema financeiro é ele que capilariza a economia, né? Sem ela o fluxo de capital não corre. Perfeito. Mas ainda é muito tímida ainda, ou muito grande ainda essa imagem, essa dependência ao sistema bancário, né? São 95% está concentrado ainda nos bancos. São 95% do dinheiro do sistema de pessoas físicas e jurídicas são investidos através dos bancos. O que acaba gerando é justamente isso. Os bancos, principalmente os bancos privados, eles pouco financiam atividade produtiva. Sim. A gente já teve um papel forte do Estado, né, em governos anteriores, de BNDES, de bancos públicos mesmo, eventualmente concedendo crédito, tentando financiar a atividade produtiva, mas de fato, como a gente caiu na real, né, viu que essas instituições estavam
em momentos bastante delicados, esse dinheiro sumiu do sistema. Então, como é que as empresas estão buscando como alternativa? Como a gente falou, o banqueiro até então ele sempre se financiou comprando título público federal. Ele nunca precisou tomar risco financiando uma atividade produtiva, de fato fazendo um banking, né, como é feito lá fora. Então, o que está acontecendo é justamente um fortalecimento maior, né, nos últimos anos do mercado de capitais, de empresa buscando emissões diretamente, seja via dívida, seja via lançamento de ações no mercado, para financiar suas atividades, e investidores também cada vez mais buscando essas alternativas. Se a gente de fato tiver um ciclo de juros baixos, de inflação baixa, a gente entende que os investidores vão tomar mais risco e vão começar a olhar emissões privadas, começar a financiar atividades produtivas, olhando mais para o médio e longo prazo. Essa relação de independência, essa relação do sistema bancário no financiamento da dívida pública, atrofiou muito o nosso mercado de capitais, né? Sem dúvida. Nós, como investidores, a gente sempre foi muito preguiçoso, né? Porque a gente tinha o melhor dos mundos, que era um investimento super líquido, com uma rentabilidade muito alta, histórica, e com a segurança muito grande, né? Com risco muito baixo, que era o financiamento comprando títulos públicos federais. Então a gente financiava, no final do dia, dívida pública. Agora, essa história mudou. Dado que a gente tem juros menores, as pessoas que querem realmente rentabilizar seus investimentos vão ter que correr o risco e, de fato, vão ter que começar a financiar a atividade produtiva. Nosso tempo está se esgotando por aqui, mas eu convido você a continuar conosco na edição de amanhã do programa Presença, porque vamos dar sequência a essa conversa com o CEO da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correia, agora estendendo para outra abordagem. Vem aí a criptomoeda. Como é que nós ficamos? Até já.